Basta pesquisar o canal Áudio Novel Imperial no YouTube, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Tradução feita por Reaperiscan Brasil. Link na descrição do vídeo. Escute o vídeo na velocidade 1.25 ou 1.5. Capítulo 951. Filho de todos os deuses. Ansem usou sua aura Dongguan para dar uma olhada melhor na espada Taia. Sua nitidez não era seu maior atributo. O que mais impressionava eram as características de sua potência, dureza e durabilidade. Se duas espadas se chocassem e uma quebrasse, isso significava que uma delas tinha melhor dureza e durabilidade. Mas esta era uma espada que havia sido trabalhada nos tempos antigos, e acreditava-se que nenhum material poderia ser mais resistente do que o aço Z. Era desconcertante tentar entender como Tai havia prevalecido como a espada mais forte. Embora fosse uma espada curta de apenas 2 pés de comprimento, Ansem foi capaz de detectar a presença de uma força vital dentro dela. Isso surpreendeu ainda mais, porque era de conhecimento comum que apenas o armamento da alma da besta poderia possuir uma força vital e estar vivo. Foi-lhe dito que a espada foi forjada com o talento de 2 ferreiros, então como pode ser isso? Você sabe, nós não somos oniscientes de nosso passado. Há mais perguntas do que respostas a serem encontradas, ao buscar conhecimento de nossa história. Quanto a esta espada, no lugar de verdades e fatos, apenas mitos podem ser encontrados. Mitos, no entanto, são coisas inconstantes. Um mito afirma que esta espada foi forjada de ferro negro do mundo exterior. Ou seja, um pedaço de um meteoro metálico foi obtido pelos ferreiros. De alguma forma, este minério foi fundido e usado na criação da espada, disse Liu Men. Como quebrou? Ansem perguntou. Era incrivelmente resistente e era difícil entender como uma arma tão poderosa foi quebrada em 2. Você teria que perguntar à família Qin sobre isso. Eles se importam muito com essa espada, então é provável que sejam eles que possam responder às suas perguntas, confessou Liu Men. E então, se duelarmos e eu vencer, esta espada pode ser minha. Ansem ficou entusiasmado com esta espada e acreditou que poderia ser maior do que a adaga vermelha. Liu Men pegou um contrato e disse, se você quer garantia, fique à vontade para assinar na linha pontilhada. Ok, claro. Ansem não queria lutar antes, pelo fato de não haver benefício. Com um tesouro tão precioso pendurado à sua frente, ele não resistiu em tentar. Ele sabia que Liu Men era um superador, mas não tinha ideia de qual era seu nível de condicionamento físico ou bloqueio genético. N disse que ele se tornou um superador 2 anos antes, então ele não poderia ter sido muito poderoso. Independentemente disso, sem perda em corrida por perder, não havia mal em Ansem tentar. Rapidamente, ele assinou o contrato. Vamos! Liu Men proclamou com entusiasmo. Lá fora. Ansem olhou ao redor do pavilhão em que estava. Por que você pergunta? Há algum problema? Liu Men perguntou. Não deveria haver uma sala de treinamento em algum lugar por aqui? Não consigo imaginar destruir este lugar, disse Ansem. Liu Men então disse, ok, vamos lá. Reconhecendo que Ansem realmente daria o seu melhor em uma luta contra ele, Liu Men ficou visivelmente feliz, apesar de suas tentativas de contê-lo. Liu Men não queria lutar contra Ansem devido à sua incapacidade de encontrar uma pessoa mais forte. A principal razão foi por causa da derrota de Yu Qialan por Ansem. Derrotar aqueles de sua própria espécie não era glorioso, mas derrotar um Shura real era. Foi uma conquista e tanto. Infelizmente para ele, sua família o proibiu de desafiar um Shura. Como substituto, ele decidiu lutar contra Ansem, pois ele era pelo menos tão poderoso quanto um Shura. Ansem seguiu Liu Men e, no caminho, eles esbarraram em N. Onde vocês dois estão indo? Perguntou N. Liu Men quer lutar comigo, então vou para a sala de treinamento, explicou Ansem. Você está lutando contra ele? Perguntou N. Existe algum problema com isso? Ansem olhou para N. Liu Men, não brinque com ele.
Prometi a Lady Ji que o traria de volta em segurança, disse Anne. Mas então, Liu Mei mostrou a ela o contrato assinado e disse, não estamos jogando, olha. Assinamos um contrato e tudo. Liu Mei então disse, Ansem, vou esperar por você na sala logo à frente. Você fala com ela primeiro. Anne, com aparente preocupação, perguntou apressadamente, por que você concordaria com uma coisa tão tola? Eu não disse que ele é o único herdeiro desta família? Ansem sorriu e disse, estamos apenas tendo uma luta amigável. Não se preocupe, não vou machucá-lo muito. Anne disse, machucá-lo? Você tem alguma ideia de quem está enfrentando? Você tem alguma ideia de qual é o título dele? Eu não sei. Eu nunca conheci o sujeito antes. Ansem encolheu os ombros. Anne suspirou e lentamente pronunciou seu título, ele é o filho de todos os deuses. Ele nunca matou uma criatura, devido a muitos semideuses que o acompanham, isso pode ser verdade. Mas são eles que o treinam. Não seja tão tolo a ponto de pensar que não saberá lutar. Muitos semideuses frequentemente falam muito bem de seus talentos. Eles dizem que ele é ainda melhor do que Lin Feng. O bisavô de Jianhan também passou algum tempo treinando. Ele parece muito poderoso. Ansem sorriu. Anne então disse, ele é poderoso. Quando nós dois estávamos no santuário do segundo deus, embora ele tivesse muitos guarda-costas com ele e fosse proibido de matar coisas ele mesmo, seus comandos nos guiaram em muitas batalhas perigosas. Até eu aprendi muito dele. Ansem olhou para Anne e com um sorriso disse, legal. Depois disso, Ansem deu um tapinha em seus ombros e entrou na sala de treinamento. O que isto quer dizer? Anne parecia um pouco frustrada agora. Ela acreditava que Ansem estava sugerindo que ela era fraca, devido à sua crença contínua de que Liu Mei era um lutador mediano. Mas ela sabia que ele estava brincando, então ela apenas seguiu Ansem até a sala de treinamento. Liu Mei estava lá esperando e, quando Ansem deu um passo à frente, ele fez um gesto amigável de boas-vindas. Ansem deu uma última olhada para Anne e se aproximou do palco. Capítulo 952 – A aposta. Havia um testador de força na sala de treinamento. Liu Mei deu um soco forte, no visor, o número 1203 apareceu. Este é o meu nível de condicionamento físico. Minha habilidade mais forte desbloqueou seu terceiro bloqueio de gene. Se você ainda não atingiu esse nível, só posso abrir um bloqueio de gene para corresponder a uma força semelhante à sua, disse Liu Mei. Não, faça o seu melhor. Caso contrário, qual é o sentido de vencer? Ansem disse, enquanto olhava para o número. Liu Mei disse, ótimo. Nesse caso, use qualquer arma que desejar. Acho que meus punhos servirão bem, disse Ansem. Tudo bem, então. Está resolvido. O corpo de Liu Mei ardeu com uma chama repentina e, imediatamente, um punho de fogo foi lançado na direção de Ansem. O fogo que capturou seu punho maníaco foi carregado por uma rajada de vento e alcançou a cabeça de Ansem com uma velocidade alarmante. Pang! Ansem deu um soco no punho de Liu Mei e, com a colisão de fogo e relâmpago, faíscas obscureceram o campo de batalha. Ambos recuaram, recuperando a compostura. Sem motivo para demora, eles se lançaram um contra o outro novamente. A dança do relâmpago e do fogo era selvagem e imprevisível. Era como um show de luzes dos elementos, e eles eram tão brilhantes e rápidos que os braços que carregavam os elementos não podiam ser vistos. E assim eles permaneceram engajados, sem que nenhum deles desse um passo para trás. Anne assistiu à luta com grande interesse, sem saber qual dos lutadores acabaria ferido. Dentro de uma sala no quintal, longe da área de treinamento, um velho de olhos e cabelos azuis fixou os olhos em uma tela. Era um vídeo da luta, e ele assistiu atentamente. Perto do velho de cabelo azul, havia um velho de cabelo preto também. Ele estava assistindo à luta, também. O velho de cabelos pretos era aquele em quem Ansem havia vomitado, fora de um banheiro uma vez.
Diga-me, velho amigo, quem você acha que vai ganhar? O velho de cabelo azul perguntou a Zhu Donglai. Seu neto é mais talentoso do que você. Ele é a pessoa mais forte de sua idade, mas devo confessar que, se eu fosse um apostador, apostaria meu dinheiro na vitória de Ansem, disse Zhu Donglai. O velho de cabelo azul parecia ofendido, mas ainda sorriu e disse, por quê? Você acha que Ansem recebeu um treinamento melhor do que meu neto? Ou é porque ele é o herdeiro do Sr. Luo? O que eu sei é que ele escolheu não praticar o Sutra do Céu falsificado. Zhu Donglai estava ciente do temperamento que silenciosamente explodiu sob seu sorriso fingido. Seu nome era Green, embora parecesse um cavalheiro, era extremamente teimoso. Além do mais, ele sempre quis vencer. Green não lutou muito, mas acreditava que a família Lange era superior a todas as outras. Se Ansem não fosse da família Lu, Green já teria parado a partida, proclamando que era desrespeitoso. Zhu Donglai sorriu em resposta e disse, acreditar que Ansem vencerá não vem de nenhuma parte de sua herança confusa. Simplesmente acredito que ele é o melhor. Você acha que ele é melhor que meu neto? Green perguntou, com um olhar sério. Green não estava disposto a ocultar seus verdadeiros pensamentos, apesar de estar sentado ao lado de seu velho amigo. Ele não estava feliz com o que Zhu Donglai disse, e ele estava bem em permitir que seu rosto carregasse uma carranca que explicava isso em seu nome. Quando as palavras meu neto foram ditas, o tom de voz se aprofundou. Zhu Donglai sorriu e respondeu, sim. Acho que ele é melhor que seu neto. Zhu Donglai não era uma pessoa para rodeios. Ele ficou feliz em dizer a Green exatamente o que ele pensava, direto como uma flecha. Além disso, não era pelo simples respeito que ele tinha por Ansem, ele tinha planos para o menino. Ele planejava aceitar Ansem como aluno dele, é claro, nunca concordaria com um aluno que acreditasse ser inferior a qualquer outro. Green ficou visivelmente descontente com a resposta, mas ainda tentou manter uma aparência graciosa. Ele então propôs, que tal uma aposta? E que aposta seria essa? Zhu Donglai disse. Se Ansem perder, leve Liu Men como seu aluno e ensine a ele o Sutra da Mansão Púrpura, propôs Green. Zhu Donglai franziu a testa e respondeu, você não se lembra do que eu lhe disse? Não é que eu não queira ensiná-lo, é apenas que seu neto não é adequado para aprender. E como você sabe disso? Ele é o melhor da nossa família, e eu acredito que ele pode. Green levou um momento para recuperar a compostura e então disse, se você está tão confiante nas habilidades de Ansem, então concorde com a aposta. Ou você está apenas dizendo que Ansem vencerá para que você possa ser contrário e ir contra mim? Green conhecia bem Zhu Donglai, o Donglai não deixava os outros pensarem que ele não era firme em suas crenças. Ansem vai ganhar, disse Zhu Donglai. Então não há nada com que se preocupar, não é? Verde riu. Mas esta parece ser uma aposta desigual, não acha? E se for você quem está errado, meu amigo? O que você vai tossir? Zhu Donglai perguntou, olhando para Green. Então pegue um item da minha coleção. Era uma vez, você não os queria. Verde oferecido. Zhu Donglai disse, eles são bons, sim, mas nenhum é superior ao meu Sutra da Mansão Púrpura. Então o que você gostaria? Verde perguntou. Roda do Anjo, Zhu Donglai respondeu lentamente. O rosto de Green caiu para um olhar frio para Zhu Donglai. Capítulo 953, Olho de Odin. Depois de um longo silêncio, o rosto de Green voltou a sorrir e ele disse, você já é um semideus. Para que você precisa disso? Se eu não posso usá-lo, pelo menos posso fornecê-lo ao meu aluno. Zhu Donglai sorriu. Você tem um aluno? Verde ficou chocado. Não, ainda não. Mas farei isso em breve. Zhu Donglai fez uma breve pausa e continuou dizendo, você ainda deseja estabelecer esta aposta? Green voltou a olhar para Liu Men e Ansem. Através de suas observações, ele poderia dizer que Ansem era mais fraco que Liu Men,
embora não muito. O número de genes abertos de Ansem não poderia ser maior que o de Liu Meng. Sim, temos um acordo. Se Ansem perder, você aceitará Liu Meng como aluno. Se Liu Meng, por algum milagre, perder, eu lhe darei a Roda dos Anjos, disse Green. Liu Meng tinha um número maior de bloqueios de genes abertos e um nível de condicionamento físico mais alto também. Por causa disso, Green não acreditava que seu neto pudesse perder. Se Ansem tivesse aprendido o Sutra do Céu falsificado, ele teria ficado preocupado. Mas como não era assim, ele estava bem em aceitar a jogada. Ok, então. Está resolvido, confirmou Zhu Donglai. Pang! Liu Meng e Ansem continuaram sua enxurrada de ataques um ao outro, em um piscar de olhos, pararam. Ótimo! Terminado o aquecimento, podemos começar a luta de verdade. Liu Meng estava ficando muito animado. Tudo o que aconteceu até agora foi um teste, e agora ele reconheceu que o poder de Ansem não estava muito longe do seu. Ansem sabia que Liu Meng não era uma pessoa fácil de lidar, então ele não tratou seu oponente levianamente. As habilidades e os tempos de reação do homem eram mais rápidos que os dele, e Ansem sabia disso. O fogo de Liu Meng se apagou, mas isso só o fez parecer mais assustador. Um olho se abriu em sua testa. O olho era preto como breu, como o de um demônio. Quando o olho se abriu, o corpo de Liu Meng cresceu para o dobro de seu tamanho. Seus músculos se multiplicaram em forma e força, transformando seu corpo outrora gracioso em uma entidade gigantesca e monstruosa semelhante a uma máquina. Liu Meng possui o olho de Odin? Zhu Donglai pareceu chocado ao ver isso. A surpresa genuína que se espalhou pelo rosto de Zhu Donglai deixou Green feliz em ver. Para não se apresentar de maneira muito grosseira, ele tentou suprimir um pouco sua excitação e apenas respondeu com um givim: aposto que você não viu isso chegando. O choque de Zhu Donglai se transformou em confusão total, então ele perguntou: eu pensei que você disse que apenas aqueles que têm sangue lante puro podem praticar essa habilidade. Seu neto é uma mistura, não é? Green abandonou toda a pretensão e começou a parecer descaradamente arrogante. Ele disse: eu disse a você que ele é uma criança prodígio e que é um gênio. Até eu às vezes acredito que o fato de ele ter aprendido o olho de Odin é uma estranha alucinação minha. Se ele pode aprender o olho de Odin, então ele pode aprender a Mansão Púrpura Sutra. Zhu Donglai não respondeu a isso. Ele sabia o quão poderoso era o olho de Odin, e isso gerou uma preocupação em seu coração. Ver um membro de sangue não puro da família ser capaz de aprender essa habilidade foi chocante. A confiança de Zhu Donglai na capacidade de Ansem de vencer essa luta havia diminuído alguns pontos. Olho de Odin não era algo para se brincar. Liu Meng não tem apenas sangue lante correndo por ele, mas ele também tem o seu sangue. Se chegar o dia em que ele aprender o olho de Odin e o Sutra da Mansão Púrpura, teremos criado um ser humano mais aterrorizante. Ele seria imparável. Green não fez nenhum esforço para conter sua empolgação infantil com essa perspectiva. Zhu Donglai só conseguiu dar um sorriso irônico em resposta e dizer: e daí? Você permitirá que ele lute? Green encolheu os ombros, dizendo: velho amigo, não diga isso. O próprio Liu Meng, no campo de batalha, estava muito animado. Seu terceiro olho, o preto, tinha uma pupila branca. Exalava uma certa qualidade mística. Vejo que você abriu 2 cadeados de genes. Vou abrir 2 também. Era como se o terceiro olho de Liu Meng estivesse olhando através de Ansem. Claro. Ansem assentiu e lançou o Dongguan Sutra. N, ainda à margem, estava ficando muito nervosa. Ela estava começando a reconhecer que esta não era mais uma sessão de prática tradicional. Se algum deles estivesse ferido, haveria muitos problemas. Ela não queria nada mais do que se levantar, correr até eles e fazer com que parassem. Assim que ela optou por fazer exatamente isso, a governanta apareceu ao lado dela. N, por favor, não perturbe os lutadores. Assista à luta. A governanta, como sempre,
falava com suave polidez. Ela fez o que lhe foi pedido. Ela se sentou e se preparou para assistir à luta, com uma ansiedade terrível. Ela não hesitou em atender ao comando da governanta pelo que sentia dele. Embora ele fosse realmente gentil, havia um certo poder transbordando logo abaixo da superfície. Ela acreditava que não era um poder que ela deveria arriscar perturbar. Os punhos de Ansem eram como canhões, enquanto os poderes do som e do trovão explodiam no ar. Ele correu em direção a Liu Meng. Ao lado de Sonic Thunder Punch, Ansem lançou Eaven Gol em sua abordagem e os usou com o melhor de suas habilidades. O corpo mecânico de Liu Meng não fez nenhum esforço para evitar o ataque, em vez disso, apenas levantou o braço para aceitar o Sonic Thunder Punch. Estrondo! O acúmulo de som e trovão explodiu. O raio prateado deslizou e saltou ao longo dos músculos de Liu Meng, mas não causou nenhum dano. E pior ainda, o poder sônico não fez nada para atrapalhar seu fluxo de energia. No entanto, ainda não havia motivo para alarme, pois Ansem não esperava derrotar Liu Meng com tanta facilidade. Ele tinha um plano maior, uma armadilha. E esse ataque foi apenas a primeira parte do que seria necessário para levar Liu Meng à posição em que Ansem precisava dele. Enquanto Ansem socava, abaixava e zigue-zagueava, Liu Meng continuou parado. A pupila branca brilhava estranhamente em sua testa, pois apenas sua mão se movia. Com perfeita precisão, cada ataque foi bloqueado com esta única mão. Capítulo 954 – Desejos de Green. Ansem sentiu como se Liu Meng pudesse prever todos os seus movimentos. Quando Ansem se mudou, Liu Meng já estava se voltando para onde se propunha ir. Isso resultou em Ansem tendo que mudar sua formação. Mas não importa o que ele tentasse, sempre que Ansem tentava atacar Liu Meng, seus golpes eram desviados. A formidabilidade de seu oponente o surpreendeu bastante. Liu Meng conhece a Eaven Gol também. Ansem franziu a testa. Foi estranho, no entanto. Enquanto os traços estavam lá, não se parecia com o Eaven Gol. O desempenho de Liu Meng foi quase como se ele estivesse trapaceando, e havia lampejos do Falsified Sky Sutra em seu moveset, ou assim parecia. A característica mais notável do Sutra do Céu falsificado era que ele nunca errava. Liu Meng agia como se fosse onipotente, como se pudesse prever ou ver o resultado do destino de uma pessoa quando ela se comprometeu com uma escolha na batalha. Se necessário, ele poderia mudar seu próprio curso em um piscar de olhos. Querendo provar algumas de suas teorias, Ansem decidiu atacar loucamente seu oponente, e quando fez, o som de um trovão ecoou por toda a sala de treinamento. Mas em meio a esses ataques malucos, Liu Meng apenas ficou parado e usou o mais simples dos bloqueios para desviar de cada golpe. Liu Meng era como um bastião de defesa impenetrável. Não havia uma única falha em seus movimentos, e a cada golpe que ele bloqueava, uma centelha da esperança de Ansem era lançada contra aquela parede. As mãos de N suavam enquanto ela observava. Embora ele não tivesse ganhado vantagem, ela ficou surpresa com o quão poderoso Ansem havia se tornado. Afinal, ele tinha acabado de entrar no abrigo do terceiro deus. O poder de Liu Meng, no entanto, a assustou ainda mais. Ele parecia invencível diante de Ansem. A sensação dominante que ele exalava era avassaladora e quase sufocava a respiração de seus espectadores. N não conseguia ver uma maneira pela qual Ansem pudesse derrotar esse inimigo. N acreditava que, se fosse ela quem competisse contra Liu Meng, sua confiança teria se abalado contra a intimidação dele. Ela teria ficado incapaz de lutar. Falhar uma vez não era assustador, mas falhas repetidas podem desgastar os corações e mentes mais fortes. Lutar com Liu Meng era sofrer falhas repetidas vezes. Cada habilidade usada contra ele seria inútil. Ele é mais forte do que você costumava ser. Quando você tinha essa idade, Lu Donglai suspirou. Com um tom de voz orgulhoso, Green disse, eu disse a você que ele é o melhor da nossa família. Ninguém é mais forte do que ele. Nem mesmo algum vira-lata da família Lu. Zhu Donglai balançou a cabeça. Ele queria dizer algo,
mas segurou a língua. Green era um velho amigo dele, então não deveria haver nada que eles evitassem dizer um ao outro. Mas isso era diferente, e ele sabia que não podia falar. Quando Green era jovem, ele era famoso na Alliance. Ele não nasceu com fama e prosperidade como Liu Meng, foi conquistado. Ele era um gênio e era muito respeitado por todos. E em termos de aparência, Green era ainda mais atraente do que Liu Meng. Com Green no comando da família, a família Lant manteve um perfil relativamente discreto. Mas eles também atraíram certas animosidades e forjaram muitas rivalidades com outras famílias. Com seu poder, porém, a maioria da aliança ainda temia os Lant. O poder muitas vezes pode gerar arrogância, e Green foi sábio o suficiente para orientar a família em uma direção um pouco mais humilde, ao mesmo tempo em que manteve sua influência. Houve uma vez, porém, quando Green, que havia praticado o olho de Odin, desafiou o renomado Lu Waitan, o matador de deuses. Lu Waitan derrotou Green sem problemas, e embora ninguém pudesse assistir à partida, Green se esquivou dos olhos do público depois disso. Sendo um velho amigo de Green, Zhu Donglai sabia da luta. Green foi espancado gravemente e considerou isso a mais terrível das vergonhas. Ele ainda sentia a dor daquele dia, e Zhu Donglai sabia disso. Como tal, ele nunca tocou no assunto em uma conversa. Zhu Donglai sabia o quanto Green havia investido em Liu Meng e sabia o quanto queria que ele derrotasse Ansem. Apesar de ser descendente de Lu Waitan, Ansem não havia sido treinado por seu antepassado. Ele também se recusou a aprender o Sutra do Céu falsificado. Isso corroeu a crença de Green no significado e na noção poética forjada da luta que ele estava assistindo, ele simplesmente não estava disposto a admitir isso. Acho que Liu Meng pode vencer o Sutra do Céu falsificado, comentou Green com entusiasmo. Zhu Donglai sorriu e disse, sempre existe a possibilidade. Ele ainda é jovem também. Green balançou a cabeça e disse, se ele praticasse o Sutra da Mansão Púrpura, certamente poderia vencê-lo. E até mesmo aprendê-lo. Como já estabelecemos, se ele pode derrotar Ansem, eu vou ensiná-los, Zhu Donglai falou com um tom de surpresa e seriedade. Obrigado, Zhu. Green parecia emocionado, como se já fosse um compromisso confirmado. Vamos aguardar ansiosamente os resultados, certo? Zhu Donglai sorriu ironicamente. Liu Meng era bom e certamente era um lutador mais forte do que Green, quando tinha a mesma idade. Mas Zhu Donglai ainda estava firme na fé de que não poderia derrotar Ansem. Embora Ansem não tivesse praticado o Sutra do Céu falsificado, ele acreditava que o jovem era um lutador melhor. Eu vou lutar de volta. Depois de bloquear todos os ataques de Ansem, Liu Meng finalmente se moveu. Ele balançou o punho em direção a Ansem como a estocada flamejante de um dragão irado. Ansem bloqueou o punho, resultando em uma explosão de fogo e eletricidade. Sem alívio, Liu Meng então baixou o outro punho. Estava envolto em gelo e, de repente, a sala de treinamento caiu para baixas temperaturas. Os ataques vieram rapidamente, quando o vento, o fogo e o trovão explodiram de Liu Meng. Ele era como uma máquina e cada parte do corpo de Liu Meng possuía a capacidade de matar. Ele foi capaz de utilizar cada grama de força de forma eficaz e coordenar cada parte e componente de seu corpo com uma precisão incrível. Tudo sobre seu desempenho foi incrível. Era quase como se ele tivesse transcendido as capacidades de um ser humano e operado com a perfeição que só pode ser alcançada por uma máquina. Anne levantou-se. Ela conhecia Liu Meng nos últimos anos no exército, mas nunca o tinha visto atacar antes. Com os chutes e socos que eram desferidos, e a constante colisão de elementos, a sala de treinamento se enchia do barulho estridente da batalha. Era tão alto que parecia que a própria atmosfera estava sendo martelada até o ponto de ruptura. Mas Green franziu a testa. Ele notou que quando Liu Meng atacou, Ansem conseguiu se proteger de forma eficaz. Liu Meng não conseguiu penetrar em sua defesa. Capítulo 955 – A habilidade mais forte. O olho de Odin podia expor o ponto mais fraco de um alvo, e não era como o Sutra do Céu falsificado.
Ansem tinha seu próprio método de avaliar seus oponentes, por meio de seu Dongguan Sutra. Ele o usou para rastrear os ataques de seu inimigo e efetivamente bloquear cada um deles. Lutar contra Liu Meng não foi fácil. Ele estava no mesmo nível de Ansem e era excepcionalmente talentoso. Como não conseguiu romper a defesa de Liu Meng, Ansem sabia que a vitória não seria fácil quando fosse sua vez de atacar. Apesar das complexidades subjacentes de cada lutador, a luta foi simples de assistir. Quando um atacava, o outro bloqueava com absoluta perfeição e vice-versa. Agora, era a vez de Ansem defender e, após meia hora de ataques, Liu Meng não conseguiu prejudicar seu oponente nem um pouco. Ouvi dizer que ele aprendeu o Gol Celestial da família Wangfu. Vejo agora que é verdade. Grin franziu a testa. Ansem bloqueou todos os ataques de Liu Meng, apesar de seu poder. Os movimentos que Liu Meng executou contra Ansem foram ensinados a ele por um semideus. Sob o efeito do olho de Odin, eles foram executados sem falhas. Ele poderia usar qualquer habilidade perfeitamente, na verdade. Quer fosse uma habilidade justa ou maligna, Liu Meng poderia usá-la. Meia hora depois, os lutadores trocaram e Ansem foi quem começou a atacar. Mas, assim como antes, ele não conseguiu superar o olho de Odin. A essa altura, eles já tinham ido embora há muito tempo. Os outros festeiros, notando sua ausência, vagaram em busca deles. Uma pessoa, vendo que a luz da sala de treinamento estava acesa, curiosamente espiou dentro e os encontrou. A notícia dessa luta se espalhou como fogo, e as pessoas vieram em massa para assistir. Um atacava e o outro defendia. Suas habilidades de luta eram incríveis, mas chocou os espectadores ao ver Liu Meng incapaz de penetrar na defesa de Ansem. Os punhos de Ansem, quando ele atacou, vieram simples. Era a habilidade característica de Ansem, Sonic Thunder Punch. Não era o mesmo, no entanto. Ansem estava mudando muito sua formação, e isso teve um efeito indireto na exibição de sua habilidade. Ainda assim, não foi o suficiente para danificar Liu Meng. Ambos trocaram entre ataque e defesa muitas vezes, e um vencedor decisivo parecia impossível de decidir. Comparado com a ferocidade de sua luta inicial, porém, as coisas começaram a mudar. Eles diminuíram de cansaço, mas nenhum deles estava cansado o suficiente para baixar a guarda. O público já estava lá há muito tempo também. A excitação deles havia se esgotado há muito tempo e algumas pessoas até foram dormir. Após 5 horas de batalha, não houve progresso. A bunda de N estava dormente. Já preparei quartos para os hóspedes. Venha comigo, anunciou a governanta. Ah, graças a Deus! As pessoas se cansaram de vê-los lutar. A maioria partiu com a governanta no instante em que ele apareceu, mas alguns ficaram. Algumas horas depois, isso mudou. Depois que mais e mais pessoas foram embora, apenas N permaneceu. Eles podem muito bem ter arremessado lances livres no basquete, exceto que nenhum deles marcou um ponto o tempo todo. O espetáculo inicialmente cativante de seu combate há muito havia perdido sua emoção, e os dois eram um tédio entorpecente de se observar agora. E depois de decorrido todo esse tempo, nenhum dos dois foi capaz de infligir o menor dano ao outro. Suas defesas eram impenetráveis. Ansem e Liu Meng, a essa altura, estavam ofegantes e suando. A exaustão havia retardado a luta. O punho de Ansem, que antes brilhava como sóis de eletricidade, produzia apenas pequenas faíscas. Liu Meng só tinha seus punhos nus para lutar. Pang! Pang! Seus nós dos dedos colidiram uns com os outros, sacudindo gotas de suor enquanto corriam pelo ar. Já era meia-noite e, ainda assim, a luta continuava mancando. Logo depois, seus movimentos foram retorcidos e nenhum dos dois conseguia ficar de pé. Nenhum dos dois queria ceder, porém, e sua vontade era tudo que os mantinha em movimento. Seus ataques, sendo muito mais fracos do que antes, eram mais fáceis de bloquear. Essa espada taia é minha! Ansem declarou.
O corpo de Liu Men estava extremamente cansado e ele havia saído do olho de Odi há muito tempo. Liu Men, incapaz de se esquivar do próximo ataque de Ansem, foi jogado no chão. Com uma abertura diante dele, Ansem subiu no topo e repetidamente socou Liu Men no rosto. Não, eu vou ganhar! Liu Men conseguiu tirar Ansem de cima dele. Chutando-o para longe, foi sua vez de montar em Ansem e dar um soco em seu rosto. A outrora delicada exibição de combate por dois indivíduos altamente treinados rapidamente se transformou em uma briga de bar bêbado. Vocês terminaram? N não podia mais assistir, então ela se levantou e saiu. Ela sabia que com a resistência de ambos sendo o que era, nenhum acabaria causando uma quantidade considerável de dano ao outro. Estava praticamente acabado. Com a governanta de Lanti lá para ficar de olho nos procedimentos, ela sabia que tudo ficaria bem depois que ela partisse. Amigo, acho que nossa aposta não vai apresentar os resultados que nenhum de nós deseja, disse Zhu Donglai. Ansem deveria estar orgulhoso de sua capacidade de lutar com meu neto assim. Enquanto que Green disse foi gracioso, ele estava suando por dentro. Ele não esperava que Ansem fosse capaz de lutar contra Liu Men até este ponto. Vou descansar. Não tenho interesse em ver crianças brigando no chão, disse Zhu Donglai. Caminhe comigo. Esquerda verde. Na sala de treinamento, ambos se contorciam no chão. Estavam ensopados como se tivessem ido nadar. Tenho uma habilidade que ainda não usei. Se tivesse usado, já teria vencido há muito tempo. Eu tenho uma habilidade que é mais poderosa que a sua. É super secreta, mas você teria perdido imediatamente se eu a tivesse usado. Eu tenho uma habilidade que chutaria o traseiro da sua habilidade. Eu tenho uma habilidade que é muito mais poderosa do que a sua habilidade. É a habilidade mais forte e eu poderia matá-lo com facilidade. Ambos estavam no chão, e a única coisa que parecia lutar agora eram suas bocas. Capítulo 956 – Uma carta sem palavras. No dia seguinte, quando Ansem e N estavam saindo, Liu Men não estava em lugar nenhum. Seu rosto foi espancado e machucado. Pensando que não era apropriado que o jovem descendente da família Lanti fosse visto em tal estado, a governanta os acompanhou em sua saída. Antes de embarcarem na nave estelar, a governanta deu um presente para Ansem e N para cada um. Ele disse a eles que eram presentes de Liu Men. Depois de se sentar e desembrulhar seu presente, N ficou surpresa com a presença de joias brilhantes dentro. Eles foram criados pelos melhores artesãos da Aliança. Ao abrir sua caixa, Ansem foi recebido com a espada pela qual lutou contra Liu Men. A espada quebrada chamada Taia estava dentro. Por que você recebeu uma espada de cobre? N não sabia sobre o significado desta espada, e ela simplesmente acreditava que fosse uma relíquia ou obra de arte. Isto é o cerne da nossa aposta. Ansem sorriu. Isso significa que você ganhou a luta? N realmente não se importava muito, mas ela ainda pediu para puxar conversa. Não. Ansem balançou a cabeça. Liu Men não abriu seu terceiro bloqueio de gene durante a luta, e Ansem não usou seu modo de espírito Super Rei. Nenhum deles quebrou a defesa do outro, e isso resultou em um impasse. Ninguém ganhou. Liu Men tinha mais pontos Geno do que Ansem. Se Ansem tivesse tantos pontos Geno mutantes e de sangue sagrado quanto Liu Men, ele o teria derrotado sem problemas. Com uma força assim, ele poderia obliterar o olho de Odin. Mas isso também resultaria em uma luta de vida ou morte, uma fatalidade poderia facilmente ocorrer. E visto que eles não eram realmente inimigos, Ansem não viu razão para pressionar Liu Men tão longe. N não fez mais perguntas sobre o presente que ele havia recebido. Ela não conhecia a natureza disso, e também não estava realmente interessada. Ela acreditava que era uma pequena decoração bonita, e ela estava contente em pensar nisso. Pegando a espada, Ansem viu um envelope abaixo dela. Quando Ansem abriu, havia um pergaminho branco liso dentro sem nenhum texto. Estava vazio. Por que não há nada escrito nele? Perguntou N.
Quem sabe? Ansem amassou o papel em seu punho e o incinerou com o fogo nascido de suas mãos. Então ele olhou para as estrelas no céu. Ao chegar em casa, examinou a espada Taia com mais cuidado. O cabo não era original e ele notou que tinha sido forjado em aços e, posteriormente, foi revestido com as escamas de cobre de algum animal. No geral, parecia combinar bem com a lâmina. A espada de cobre parecia um pouco vermelha e parecia áspera. A ponta da lâmina quebrada era áspera e de aparência cruel. Ansem podia sentir a força vital na espada. Ansem deu um golpe e apreciou a sensação que teve com isso. Ainda assim, não foi perfeito. A lâmina não estava completa e, como tal, faltava o equilíbrio preciso que as lâminas mais excepcionais normalmente possuíam. A outra metade desta lâmina pertence à família Qin. Mesmo se eu conseguisse recuperá-la, seria inútil. Sempre a possibilidade de forjar uma outra espada inteira com a outra metade. Então, ao empunhar 2 vezes, eu poderia usar as habilidades de espada Dual Fly. Por enquanto, Ansem iria usar Taia e a adaga vermelha. Depois de tentar rapidamente, eles se sentiram bem em suas mãos. Ele estava confortável em usá-los. Depois disso, Ansem foi para a comunidade de Saint Hall em busca de uma arte pergeno de fogo. Não demorou muito para que ele visse uma habilidade da classe S chamada Fênix. Sem hesitar, ele comprou. Não era muito diferente do corpo da Fênix de Fênix King. Era uma habilidade protetora que exigia o Nirvana para seu aprendizado. Ansem, claro, não precisava disso. Sua proficiência com o elemento fogo era excepcional, e ele podia simplesmente simular o fluxo de energia do Rei Fênix para a prática direta da Fênix. Como esperado, Ansem aprendeu com facilidade. Ele imaginou que não demoraria muito para que ele pudesse usá-lo em combate. Ansem decidiu voltar para Thor Shelter, com o arco de N na mão mais uma vez. Embora Thor Shelter não tivesse decidido retaliar, a presença deles ainda era uma preocupação. Para enfraquecê-los ainda mais, Ansem planejou assassinar o máximo de criaturas que pudesse. Indo pela floresta, Ansem queria fazer uma visita a Tai primeiro. Ele queria saber mais sobre Thor Shelter. Antes de chegar a Fish Valley, ele viu os corpos de muitas criaturas espalhados e muitas outras criaturas travadas em combate umas com as outras. O que diabos aconteceu aqui? Ansem rapidamente escondeu sua presença e se aproximou para ver o que estava acontecendo. Cal! Um pássaro dourado voou pelo campo de batalha, desencadeando uma barragem de lâminas de vento para matar muitas das criaturas abaixo. Tai! Ansem viu Tai lutando contra uma criatura e ficou gravemente ferido. Fazendo uso de Taia, Ansem saltou para frente para separar a cabeça de uma criatura primitiva de seu corpo. Tai, o que aconteceu aqui? Ansem perguntou, enquanto segurava. O rei da chama sagrada perdeu a guerra. O rei do trovão tomou a montanha dos 9 desejos. O filho do rei do trovão, o rei do demônio do trovão, está chegando. O abrigo de espinho está acabado, explicou Tai dolorosamente. Rei demônio do trovão. Ansem uma vez o matou na base do espírito, para grande constrangimento do espírito. Ele achou difícil acreditar que o mesmo espírito estava agora tentando conquistar esta área. Eu assinei um contrato com o barão. Não posso sair, mesmo que isso resulte na minha morte neste campo de batalha. Se você quer que seu povo sobreviva ao que está por vir, leve-os para a floresta e nunca olhe para trás. E disse tristemente. Fique aqui e se esconda. Fique em segurança. Vou tentar pegar a pedra espiritual dela. Se eu fizer isso, você estará livre. Ansem levou Tai para um local escondido. Não vá. Thunder Devil King é muito mais forte que Thor Barão. Thor Shelter está perdido, disse Tai. Eu volto já. Ansem esgueirou-se para Thor Shelter. Ansem manteve sua presença escondida e nenhuma criatura no campo de batalha foi alertada sobre sua chegada. Ele matou alguns que estavam perto de vê-lo e logo chegou a Thor Shelter.
Capítulo 957 Garrafa Sagrada. Cadáveres espalhados pelo chão até onde a vista alcançava. As criaturas mutantes que Ansem havia encontrado antes ainda estavam vivas, lutando, mas pareciam estar em péssimas condições. Oh, não! Parece que Thor Shelter realmente vai cair. Ansem escalou uma das torres do abrigo e olhou para o Salão dos Espíritos. Todos os habitantes de Thor Shelter foram exterminados, e Thunder Devil King estava agora se aproximando do Salão dos Espíritos com suas criaturas a reboque. Thor Baron estava na frente da entrada, e ela parecia em pânico quando viu Thunder Devil King caminhando em sua direção. Thor, Flame King perdeu a guerra e Nine Wish Mountain é minha. Dê-me sua pedra espiritual e eu permitirei que você viva sob meu comando, disse Thunder Devil King. Não. Obrigado, Thor Baron respondeu friamente. Thunder Devil King riu e proclamou, ele tem muitas esposas e você é apenas um nome nessa lista. Sou filho de um imperador, torne-se uma de minhas esposas. *MN você. Thor Baron imediatamente puxou uma garrafa de cristal que continha uma substância semelhante à água, que ela prontamente jogou no chão. Imediatamente, vinhas roxas brotaram e se espalharam por todo o chão do Salão dos Espíritos. As vinhas eram como cobras, subindo para atacar e atacar o Thunder Devil King e seus seguidores. Ansem ficou chocado ao ver as criaturas de sangue sagrado que pertenciam ao Thunder Devil King sendo feridas pelas vinhas, enquanto aquelas abaixo da classe de sangue sagrado foram mortas instantaneamente. Tantas criaturas foram espancadas pelas vinhas, nenhum agressor poderia fazer nada para se libertar. O que é essa garrafa? É tão poderosa. Ansem já tinha visto aquelas videiras antes, mas estava claro para ele que a garrafa que ele via agora havia amplificado a força delas. Thunder Devil King aniquilou uma das videiras e disse, Flame King te amou muito, para lhe fornecer aquela garrafa. Morrer! Thor Baron segurou a garrafa como uma batuta de orquestra. Ela conduziu suas vinhas, levantando-as para atacar Thunder Devil King com maior ferocidade. Thunder Devil King convocou um martelo de trovão em resposta. Ele quebrou um grande número de videiras e disse, você é muito fraco. Mesmo com a garrafa, seus esforços são inúteis e impotentes. Vou pegar este tesouro da classe Espírito Rei e usá-lo adequadamente, com uma eficácia que você não pode. O martelo do trovão foi ativado pelo trovão do Thunder Devil King. Seu poder eletrificou e carbonizou as vinhas com facilidade. Todas as criaturas que puderam então entraram em ação, atacando as vinhas. E sob a fúria daquele cerco repentino, as vinhas não pareciam durar muito. Muitas vinhas foram destruídas pelo Thunder Devil King e pelas criaturas. Thor Baron derramou um pouco mais daquele líquido mágico em resposta, crescendo mais das vinhas. Depois de mais alguns derramamentos, a garrafa estava com metade da capacidade. E ainda assim, ela não estava fazendo nenhum progresso contra aqueles que haviam assaltado seu abrigo. Vinha após videira foi cortada, sem grandes problemas para Thunder Devil King. Thor Baron começou a parecer desesperado. Ela realmente estava muito fraca para usar a garrafa sagrada de forma eficaz, pois não fez nada para impedir o progresso agressivo do inimigo. O martelo de trovão também não era uma arma normal, acreditava Ansem. Deve ter possuído uma quantidade miserável de poder para desintegrar tão facilmente as vinhas do Thor Baron. O coração de Ansem agora estava batendo forte, no entanto. A garrafa sagrada do Thor Baron era, sem dúvida, uma espécie de tesouro raro, enquanto o martelo do Thunder Devil King era uma arma geno de alto nível. Mesmo que fosse um pouco mais fraca que a garrafa, a arma do espírito tinha que ser pelo menos nível de sangue sagrado. Ansem queria lutar contra os dois, mas ele não conseguia pensar em nenhuma maneira de fazer isso sem usar o modo espírito do Super Rei. Mas o modo espírito do Super Rei durou apenas 3 segundos, e não havia muito que ele pudesse fazer com uma janela de oportunidade tão pequena. Ansem, observando a luta, aproximou-se lentamente do Thunder Devil King. Mesmo que Ansem conseguisse pegar a garrafa sagrada, ele não seria capaz de escapar da ira rápida do Thunder Devil King e suas criaturas. Então,
ele os observou atentamente. Ele iria esperar o momento perfeito em que poderia usar o modo de espírito do Super Rei para matar o Thunder Devil King. Se ele fizesse isso, enviaria o espírito de volta para sua pedra espiritual. As tropas do espírito fugiriam assustadas. Se tivesse sorte, Thunder Devil King poderia até deixar o martelo para trás. As armas Geno eram diferentes das almas das feras, pois eram itens físicos adequados em todos os momentos. Se você deixasse cair uma arma Geno, qualquer outra pessoa poderia pegá-la e usá-la. Ele também não queria esquecer a ameaça que Torbaron representava. Ele queria esperar até que ela tivesse usado toda a água da garrafa sagrada. Esse também seria o momento em que ele esperaria que o Thunder Devil King baixasse a guarda, levando ao momento certo para Ansem atacar. É isso. Esse momento chegou, e então Ansem se camuflou e se aproximou do Thunder Devil King por trás. Ansem já havia lutado com ele uma vez antes, então ele estava familiarizado com o movimento do espírito. Mesmo assim, o espírito não havia usado aquele martelo na última vez que eles lutaram, e Ansem sabia que teria que ser cauteloso ao enfrentá-lo. Para matá-lo rapidamente e evitar tantos problemas quanto pudesse, Ansem sabia que teria que assassinar Thunder Devil King. Se ele não pudesse acabar com ele rápido, ele teria que enfrentar muitas criaturas de sangue sagrado, e isso era algo que ele não estava muito confiante em fazer ainda. Torbaron, entretanto, estava indo mal. A legião de videiras tinha quase todo desaparecido, e a garrafa não tinha uma única gota sobrando. As videiras também não estavam mais protegendo o salão dos espíritos. Silvo. Uma cobra colorida destruiu a parede de videiras e agarrou Torbaron. Ela estava muito fraca para se esquivar. A garrafa é minha. Thunder Devil King parecia tão sinistro quanto feliz, enquanto arrancava a garrafa de suas mãos. Torbaron estava desesperado, e ela não queria nada mais do que se autodestruir agora. No momento em que ela estava prestes a fazer exatamente isso, uma luz branca apareceu atrás do Thunder Devil King como a erupção repentina de um vulcão. Capítulo 958 – Roubo Perfeito. Torbaron de repente viu um belo espírito aparecer, envolto em uma luz branca. Enquanto suas pupilas diminuíam, sua boca se arregalava de alegria. Thunder Devil King viu a expressão em seu rosto, mas ele acreditou que ela estava tentando enganá-lo para baixar a guarda. Ele não sentiu a presença de nada atrás dele. Mas quando ele olhou em seus olhos, suas superfícies vidradas mostraram reflexos bruxuleantes de algo atrás dele. Ele ficou chocado. A luz branca e o rosto bonito pareciam familiares. Ele sonhou repetidamente com o dia em que poderia esmagar e estragar para sempre aquele rosto bonito, mas agora que estava encontrando o espírito novamente, ele só podia sentir medo. Thunder Devil King queria se virar e martelar a sombra brilhante que apareceu atrás dele, mas era tarde demais. Estrondo! O assustador punho de luz branco voou para a parte de trás de sua cabeça. Em uma fração de segundo, a cabeça não passava de um melão esmagado. Seu rosto estava completamente desfigurado e ele nem teve a chance de revidar. Antes que pudesse balançar o martelo em retaliação, ele foi morto. As criaturas que haviam assaltado o abrigo e estavam destruindo seus habitantes de repente começaram a fugir com medo. O rei! Torbaron exclamou alegremente. Aos olhos dela, Ansem era o maior e mais poderoso rei espiritual já conhecido, em seu nível. Ela não tinha ideia de que era um humano por trás da máscara. Agarrando o martelo do trovão, Ansem saltou sobre a cabeça de Torbaron e saiu correndo por seu Spirit Hall. Ansem ainda não havia pegado a garrafa. Em vez disso, ele se concentrou em obter a pedra espiritual dela da estátua dentro do salão. Eu, Thor, estou disposto a me submeter e oferecer lealdade absoluta a um novo mestre. Posso me tornar o mais fiel dos servos. Thor se ajoelhou na frente de Ansem sem relutar, mas quando ela se combinou com a pedra espiritual, ela percebeu algo. Ela não estava ajoelhada diante de seu ídolo mais admirado, o espírito mais poderoso de sua classe, o rei. Este era um humano. E não era qualquer humano,
Era o humano que ela mais odiava. O quê? O rei é humano. Thor pensou em total descrença, mas o processo de se tornar seu subordinado já havia começado. Ela se transformou em uma rosa e desapareceu no mar da alma de Ansem. Ansem pegou a garrafa sagrada e pensou consigo mesmo: perfeito! Ansem correu de volta para fora do abrigo e desceu para onde havia deixado Tai. Embora Thunder Devil King tivesse sido morto e as criaturas tivessem recuado, seria apenas uma questão de tempo até que ele voltasse. E quando ele retornasse, provavelmente voltaria com uma hoste maior de criaturas. Por enquanto, Ansem teve que usar o tempo que tinha para correr. Tai parecia muito feliz, provavelmente porque seu contrato com Thor Baron havia sido revogado. O que você fez? Tai perguntou com muita surpresa. Fuja primeiro, fale depois. Ansem, liderando o ferido Tai, o trouxe para o abrigo humano. Ansem contou ao velho Huang o que havia acontecido, e as preocupações de todos com a segurança do abrigo voltaram. O abrigo estava novamente inseguro. Seria apenas uma questão de tempo até que o Thunder Devil King o encontrasse. Ele era um espírito brutal e seu poder excedia em muito do Thor Baron. Se eles permanecessem naquele abrigo, apenas a morte os aguardaria. Temos que partir, e partir pela floresta Thor, disse o velho Huang. Eles tinham que ir, mas Thor Forest era um lugar traiçoeiro. Não havia como dizer quantos poderiam sobreviver nos recessos mais profundos daquela floresta nefasta. Eles estariam se aventurando em um grande desconhecido, e o pensamento do que poderia esperá-los lá lhes trouxe muito medo, e com razão. Tem um abrigo onde todos podem ficar, disse Ansem. Você tem um abrigo? Todos olharam para Ansem incrédulos, uma visão comum quando algo dizia respeito a Ansem. Mesmo os espíritos de alto nível não vagavam pela floresta Thor, mas Ansem sugeriu que ele possuía um abrigo próprio em algum lugar lá. Posso levar todos vocês lá, mas é o meu abrigo. Isso também significa que eu dou as ordens. Se vocês aceitarem isso, podem ficar lá, disse Ansem. Pequeno An, você realmente tem um abrigo onde estaríamos seguros? O velho Huang perguntou mais uma vez. Eles não se importavam com quem acabaria sendo seu chefe. O que mais os preocupava naquele momento era a sobrevivência. Se você acredita em mim e gostaria de vir para tal lugar, então comece a fazer as malas. Você pode deixar seus olhos decifrarem a verdade, uma vez que você tenha visto o lugar para onde eu o levarei. Ansem não explicou mais do que isso, pois o exército do trovão estaria sobre eles a qualquer segundo. Eles estavam realmente relutantes em acreditar no que Ansem havia dito, mas sabiam que realmente não tinham outra escolha a não ser esperar que ele estivesse dizendo a verdade. Então, todos decidiram acompanhá-lo. Em pouco tempo, eles partiram de casa. Quando chegaram ao abrigo subterrâneo, todos ficaram chocados. Thunder Devil King reapareceu com uma explosão de trovões e relâmpagos. A descarga arruinou tudo ao seu redor. O rei! Eu vou te matar! Você ouviu isso? Eu vou te matar! Thunder Devil King foi desprezado de muitas maneiras diferentes. Ele não havia levado a garrafa sagrada e até mesmo seu martelo de trovão havia sido roubado. Ele imediatamente reuniu suas tropas e se preparou para outro ataque. Quando chegaram ao Thor Shelter, o lugar estava vazio. E além do mais, a estátua do espírito do Thor Baron estava sem sua pedra espiritual. O rei! Eu vou te matar! Thunder Devil King destruiu o Salão dos Espíritos e ordenou que suas criaturas vasculhassem as terras circundantes em busca de qualquer vestígio dos dois espíritos. As criaturas encontraram o abrigo humano abandonado, como Ansem suspeitava que encontrariam. Dentro do palácio do abrigo subterrâneo, Ansem sentou-se em uma cadeira de pedra. Thor Baron estava sentado à sua frente. Ela o encarou com uma expressão complicada, mas seu olhar não piscava. Capítulo 959 – História espinhosa. Você terminou de olhar? Ansem perguntou. Thor Baron olhou para Ansem e murmurou.
você é o rei. Thor Barão não podia acreditar, e ela pensou que todo o conceito era ridículo. Ela viu o rei aparecer para salvá-la e depois correr para sua pedra espiritual. Quando ela olhou para o rei novamente, era apenas o humano Ansem. Além de Ansem ser o rei, não poderia haver outra explicação. Seus olhos não poderiam tê-la enganado. Isso importa. Ansem sorriu. Sim, claro que importa. Thor olhou para Ansem com raiva. Então a resposta é sim. Ansem sabia que ela já havia percebido isso e só queria confirmação. Como pode o rei ser humano? Como ele pode ser você? O tom de voz de Thor Barão era baixo de tristeza, e ela parecia totalmente desanimada. O ponto principal é que eu sou seu mestre agora. Então, o que você vai fazer? Ansem disse. Eu. Thor se interrompeu. Se fosse qualquer outro humano comum, ela teria preferido se autodestruir. Mas este era o rei que ela admirava secretamente há muito tempo, o que a deixou com uma série de emoções conflitantes. Não há pressa para você dizer nada, mas tenho algumas perguntas que gostaria de lhe fazer. Ansem trouxe a garrafa sagrada e continuou. Diga-me, como faço para usar isso? Ansem não conseguiu descobrir como usar a garrafa sagrada, então foi uma sorte ela estar lá. Esperançosamente, ela poderia explicar isso a ele. Por que eu diria isso a você? Thor Barão disse. Você vai me dizer para evitar ser forçado a fazer coisas para mim, como um escravo. Ansem sorriu. Se eu te disser, você vai me liberar de seu serviço? Thor Barão perguntou. Não. Você conhece meu segredo, então, por enquanto, você está preso a mim. Dizer-me o que eu desejo saber, no entanto, lhe dará um pouco de liberdade. Não vou forçá-lo a fazer nada que você não faça. Não desejo fazer. Ansem manteve seu sorriso. Só pode ser usado por um espírito. É um equipamento espiritual, Thor Barão explicou relutantemente. Ela ainda queria confirmar se Ansem era ou não o rei. Então, como eu uso isso? Ansem perguntou, enquanto pensava consigo mesmo, se apenas os espíritos podem realmente fazer uso da coisa, não é de admirar que eu seja incapaz de usá-la. É uma sorte que, por um breve período de tempo, eu possa ser um espírito super-rei. Os espíritos precisam encher a garrafa com sua própria energia. A água benta dentro pode purificar e santificar os espíritos que a usam, disse Thor Barão. Purificar. Ansem olhou para ela com confusão. É como um lustre. Você deveria tentar, disse Thor Barão. Não minta para mim. Ansem se transformou em um espírito super-rei e colocou sua luz branca dentro da garrafa. Thor Barão viu Ansem se transformar em seu rei muito fantasiado. Ela não pôde deixar de olhar para o rosto atraente, que de fato parecia o espírito masculino mais bonito que alguém poderia esperar ver. Ela nunca antes se sentirá tão em conflito. Você é um humano ou um espírito? Thor Barão perguntou. Ansem não respondeu porque seu tempo havia acabado. A água se manifestou dentro da garrafa sob a influência de sua luz branca, mas ao retornar à forma humana, essa água desapareceu. Realmente só está disponível para o uso de um espírito. Criar água é muito lento para a duração atual da minha forma de espírito super-rei, Ansem pensou consigo mesmo. Ansem guardou a garrafa, colocando-a no bolso por enquanto. Você é a esposa do rei flamejante. Ansem ficou surpreso ao saber que um espírito real havia se casado com um espírito real. Thor Barão era bonito, mas os espíritos eram atraídos pelo poder mais do que qualquer coisa. Era difícil imaginar que algum espírito do rei gostasse dela. Não, disse Thor Barão. Embora ela soubesse que o rei era na verdade um humano, ela ainda não queria que ele entendesse mal. Se você não é a esposa dele, então por que ele lhe daria esta garrafa? Ansem perguntou. Thor Barão mordiscou os lábios e disse, na verdade, sou filha dele. O que? Ansem agora estava olhando para ela incrédulo. Afinal,
Como um espírito real poderia dar à luz uma filha da classe real? Minha mãe era um espírito real, então eu era incapaz de receber seu poder e título. Flaming King me deu esta garrafa, mas isso foi tudo. Ele nunca me permitiu ficar ao seu lado, e ele nunca me deixou chegar perto, Thor Baron explicou friamente. Essa é uma história triste. Ansem poderia se relacionar com o que ela estava dizendo, de alguma forma. Os espíritos adoravam os fortes. Fazia sentido porque um espírito real não aceitaria uma filha da classe real. Se ele a aceitasse, outros espíritos o considerariam uma piada. Se você ficar comigo, fielmente, talvez eu possa ajudá-lo a se tornar um espírito rei algum dia, disse Ansem, então a devolveu ao mar da alma. Ela sabia o segredo dele, então Ansem não estava disposto a deixá-la brincar como quisesse, como Moment Queen. Ansem pegou o martelo do trovão que havia roubado do Thunder Devil King. Ele a balançou para liberar enormes zigue-zagues serrilhados de raios. Este deve ser um equipamento de classe de sangue sagrado, com certeza. Com o poder da raposa prateada, essa coisa seria incrivelmente poderosa. Ansem então de repente sentiu seu corpo se mover. Ansem tocou no bolso e percebeu que a garrafa que ele havia colocado dentro havia desaparecido. A cabaça que também estava dentro daquele bolso estava vibrando. Capítulo 960 Pai, não chore. Ansem pegou a cabaça e a colocou em sua mão. Antes era ouro, mas agora estava escuro e com aparência suja. Rachaduras se manifestaram em sua superfície, dando-lhe a aparência de lama seca e desgastada. Seu batimento cardíaco, no entanto, estava ficando cada vez mais forte. Ansem acreditava que algo logo iria surgir. É isso? O que quer que esteja dentro dele finalmente vai se revelar. Ansem ficou chocado. Ele estava feliz porque o que quer que estivesse dentro finalmente sairia da cabaça, mas não pôde deixar de se perguntar se isso seria bom ou ruim. Conforme a cabaça vibrava, a casca de lama começou a se desfazer. Se você acabou de roubar minha garrafa sagrada, é melhor me dar algo bom em troca. E, bom, estou esperando algo como uma super arma. Então, que tal uma dessas? Não estou sendo ganancioso, mas algo que me dê uma vantagem e me permita matar imperadores espirituais problemáticos seria muito bom. Mas você sabe, eu também não diria não para armaduras. Afinal, todos devem usar proteção, para que um infeliz ocorrer um acidente. A armadura que me tornaria invencível seria decente o suficiente, então não há necessidade de ir mais forte do que isso. Eu preciso permanecer modesto. Então, Buda, Taoísta, Deus, Jesus e até você, Maomé. Atena, todos vocês, estou pedindo a todos vocês, por favor, muito lindo por favor, cumpram este meu desejo. Ansem então começou a divagar ainda mais, rezando para todas e quaisquer divindades ou figuras religiosas que ele pudesse pensar. Ansem havia investido muito em cuidar da cabaça. A cabaça tinha acabado de pegar a garrafa sagrada que ele imaginou, e isso foi além do Kog'Gir que foi criado por Moment Queen. Se nada de bom surgisse, ele explodiria de raiva. Observando a casca da cabaça descascar centímetro a centímetro, o coração de Ansem começou a bater mais rápido. Cada baque era quase doloroso. Kátia! A casca desabou em um monte de flocos de lama, quando algo novo rolou para a mão de Ansem. Examinando, Ansem não acreditou. Era uma boneca feminina do tamanho de um polegar. Seus olhos eram grandes e negros, da mesma cor do cabelo da boneca. Era uma coisinha gordinha, mas o mais curioso de tudo era o que a boneca segurava. A boneca estava segurando outra cabaça. Enquanto Ansem estava parado ali, congelado e sem saber o que pensar, a boneca começou a crescer. Ele se expandiu para o tamanho de um bebê comum. Estava vivo. A mão gordinha da boneca agarrou o braço de Ansem e, com suas bochechas, o bebê esfregou o rosto no de Ansem. Então, ela disse, papai, papai. Ansem queria atirar em si mesmo.
Ele havia sacrificado tanto pela cabaça e tudo que recebeu em troca foi um bebê. Meus 6 Kogjiars, minha garrafa sagrada. Os espíritos de Ansem atingiram o fundo do poço. O bebê agarrou o pescoço de Ansem e usou a outra mão para acariciar sua cabeça, dizendo, pai, não chore. Ansem olhou para ela e a colocou sobre uma mesa, desejando poder trocar o bebê pelas armas que tanto desejava. Depois de observá-la por um tempo, a boca do bebê começou a cair enquanto as lágrimas brotavam de seus lindos olhos brilhantes. Não chore! Não chore! Ansem estava começando a ficar com dor de cabeça, mas não iria intimidar e desconsiderar os sentimentos de um bebê. Pai, abraço! O bebê parecia lamentável quando ela olhou para Ansem. Ansem suspirou e pegou o bebê. Isso imediatamente trouxe alegria ao bebê e, com as mãos, ela agarrou o pescoço de Ansem, gritando, papai! Papai! O que você está? Ansem usou sua aura Dongguan para examinar o bebê e não notou muito interesse. Se não tivesse saído da cabaça, ele teria presumido que ela era um bebê humano natural. Fosse o que fosse, não era uma criatura e não era um espírito. Genocides pode cultivar humanos? Mas para que eu preciso de um bebê? A depressão de Ansem estava afundando e não iria a lugar nenhum no futuro imediato. Pensando que algo estava errado, porém, ele continuou examinando o bebê. Estranho. Onde está? Ansem olhou em volta no chão e não havia nada. Achei que ela estava segurando uma cabaça. Para onde ela foi? A confusão de Ansem só estava piorando. Ansem continuou procurando, mas não conseguiu descobrir para onde tinha ido. O que ele encontrou, porém, foi uma muda no chão. O broto estava saindo de uma rocha e, como a imagem perfeita de uma planta jovem, tinha 2 folhinhas fofas. Ansem se agachou para ver melhor. Ele já tinha visto isso antes. Era uma Gear Tree de 6 itens. Ansem observou a pequena árvore e viu que o solo ao redor dela estava úmido, como se alguém tivesse acabado de regar a planta. Estas são as lágrimas do bebê. Ansem olhou para ela e notou as lágrimas que ainda permaneciam em seu rosto. Eles devem ter caído no chão, encharcando a planta. Ansem não era propenso a pingar suor, então a única explicação era que eram as lágrimas do bebê. Ele sorriu e disse, não chore. Eu te amo. Ansem então usou o dedo para enxugar as lágrimas de seu rosto e depois jogá-las no chão deliberadamente. O que aconteceu, um segundo depois, fez Ansem congelar. Onde as lágrimas caíram, a rocha rachou quando outra planta jovem brotou dela. As pequenas folhas eram verdes como jade, de fato, pareciam outra Gear Tree de 6 itens. D**MN, uma de suas lágrimas é igual a uma dessas árvores. Haha, eu sou rico. Ansem quase pulou de alegria. Deu-lhe um beijo na bochecha e disse, minha boa filhinha. Mesmo assim, apesar dessa revelação, Ansem não conseguiu encontrar a cabaça que estava segurando quando apareceu pela primeira vez. Depois de vasculhar todo o palácio, ele não conseguiu encontrá-lo. Se você é fã de histórias em quadrinhos, a Reaperiscan Brasil é o seu site. Com um catálogo recheado de histórias em diversos gêneros, o site é uma excelente opção para ler novels, webtoons e manhua. Além disso, o Reaperiscan Brasil possui uma equipe de tradução impecável, o que garante a qualidade das traduções. Não perca tempo e confira já! Link na descrição do vídeo.